Cumprimento a todos na santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Joel, capítulo 1, versículo 4 vai dizer assim: o que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Joel vai dizer sobre uma praga, uma destruição que aconteceu, glória a Deus, aleluia, ó Pai, em toda Judá. Estudiosos vão dizer uma data aproximadamente, não tendo certeza, glória a Deus, aleluia, ó Pai, da data, mas estipulou uma data aproximada entre 835 anos a 805 anos antes de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no livro de Joel, o profeta Joel, glória a Deus, aleluia, ó Pai, vai relatar sobre uma destruição devastadora que aconteceu em toda Judá. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, para levar todo o povo ao arrependimento. Então, glória a Deus, aleluia, ó Pai, foi uma praga tão devastadora que comeram as cascas das árvores, dos figos, comeram toda a vegetação. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, tudo aquilo que estava aparentemente ser uma boa visão, glória a Deus, aleluia, ó Pai, uma boa paisagem, se tornou em um local devastador, em um local de destruição, aonde animais morriam, aonde pessoas morriam por causa da fome, porque tudo foi destruído. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, através dos gafanhotos, da locusta. Louvado seja o nome do Senhor. Através das pragas que Deus enviou ali em Judá, para levar aquele povo ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, sacerdotes, ministros do altar, eles, glória a Deus, aleluia, ó Pai, se vestiram de pano de saco. A fome era tão grande que morria animais, morria pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então foi uma época devastadora, de destruição, uma época de fome. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Santo, santo Senhor. Aonde tinha pasto verde, aonde era paisagem, virou cenário de destruição, cenário de sofrimento, cenário de seca. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Cenário de dor, de sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa da desobediência, por causa que aquele povo se tinha afastado do caminho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então aquele povo afastou dos caminhos do Senhor. Aquele povo se distanciou dos caminhos do Senhor. E veio sobre eles, glória a Deus, aleluia, ó Pai, a consequência de cada ato. Veio sobre eles a correção, porque Deus, ele corrige aquele quem ama. Então veio essa destruição, não para mal, mas sim para o bem, para aquele povo se converter dos seus maus caminhos, para levar aquele povo ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, por mais que houve destruição, por mais que houve morte ali, louvado seja o nome do Senhor, por mais que aquele cenário que eles estavam vivendo, um cenário de dor e de sofrimento, este cenário de dor levaram este povo ao arrependimento, levaram este povo até Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele primeiro avisa
primeiro Deus, ele alerta o povo, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Mas aquele povo estava com o coração endurecido, aquele povo não deu ouvido, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós não damos ouvido à voz do Senhor, quando nós não damos crédito à palavra de Deus, a gente sofre, porque Deus primeiro ele avisa. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, santo, santo Senhor. Então aquele povo ele teve que passar por um momento de dor, de sofrimento, para que eles pudessem acordar, para que eles pudessem despertar. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Muitas das vezes, aleluia, ó Pai, o Senhor ele alerta, o Senhor ele chama, glória a Deus, aleluia, ó Pai. O Senhor ele vai dando corda, mas uma hora a corda estica. Glória a Deus, aleluia. Uma hora a taça da ira do Senhor se enche. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como a taça da ira se encheu aqui nesta época, em toda Judá. Louvado seja o nome do Senhor. E veio uma grande devastação. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também Deus ele avisa, ele alerta. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Santo, santo Senhor. A taça da ira do Senhor se enche. Ele vai dando corda. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Deus ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é amor, mas ele também ele é justiça, ele também é fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário, glória a Deus, aleluia, ó Pai, santo, santo Senhor, esse povo ter passado por um momento de dor, de sofrimento, para que eles pudessem se voltar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais me impressiona é a misericórdia de Deus. Como Deus ele é misericordioso, como Deus é longânimo. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Este povo eles se arrependeram. Esse povo eles se voltaram a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, santo, santo Senhor. E este povo, eles, glória a Deus, aleluia, ó Pai, eles se vestiram de panos de saco, eles se converteram ao Senhor. E no capítulo 2, versículo 25 vai dizer: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele permitiu a destruição, Deus permitiu as perdas, Deus permitiu o momento de sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando este povo se arrependeu, Deus restituiu. Deus, glória a Deus, aleluia, o Pai abençoou, prosperou novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tirou a situação de envergonhados e deu dupla honra. Louvado seja o nome do Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nos afastamos dos caminhos do Senhor, quando trilhamos em caminho de desobediência, atraímos para nós dor e sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o caminho da desobediência, glória a Deus, aleluia, ó Pai, é sofrimento, é dor. Quando desobedecemos a Deus, quando trilhamos em caminhos que não é para ser trilhados, quando tomamos atitudes que não é para ser tomadas, glória a Deus, aleluia, ó Pai, atraímos para a gente dor e sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, porque há caminhos que aos olhos do homem parecem ser perfeitos, mas são caminhos de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Quando decidimos seguir o próprio
o próprio coração, o desejo do nosso coração, quando decidimos seguir o nosso próprio achismo, o desejo da carne, louvado seja o nome do Senhor, a gente se frustra. Quando a gente procuramos criar o nosso próprio caminho, a gente se frustra. A gente entra em caminhos dolorosos. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Santo, santo, Senhor. Porque o que muda a nossa vida, o que nos faz ser uma pessoa melhor, o que muda o nosso caráter, o que muda, glória a Deus, aleluia, ó Pai, a nossa conduta de vida, o que forma caráter em nós, louvado seja o nome do Senhor, é a presença de Deus, é Deus, porque Deus, Ele é amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, glória a Deus, aleluia, ó Pai, se nós temos Deus em nossa vida, nós temos amor e nós amamos o próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sem Deus nós não somos nada. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus que nos faz ser uma pessoa melhor. É Deus que nos ensina a perdoar. É Deus que nos ensina a agir, glória a Deus, aleluia, ó Pai, corretamente, ser uma boa pessoa, não ser vingativos. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas cruéis, a qual entram em nossos caminhos, glória a Deus, aleluia, ó Pai, santo, santo Senhor, para fazer mal a nós, para fazer injustiças às nossas vidas. Deus nos ensina a orar para estas pessoas. Deus nos ensina a ser boas pessoas, a amar ao próximo como a si mesmo. O Senhor nos dá os mandamentos dele para que nós venhamos prosseguir, para que nós venhamos cumprir na face da terra. A palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, tudo que Deus nos ensina para o nosso bem, é para nos beneficiar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É para nos fazer prosperar. É para fazer a gente crescer. É para a gente, louvado seja o nome do Senhor, ter uma boa, glória a Deus, aleluia, um bom casamento, um bom caminho, uma prosperidade que não traz dores. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, a palavra de Deus nos ensina a ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Louvado seja o nome do Senhor, um bom profissional. A palavra de Deus fala que para a gente fazer, glória a Deus, aleluia, ó Pai, tudo com amor e como se fosse para Ele, para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo influencia. A palavra de Deus é o manual do ser humano. A palavra de Deus nos ensina o caminho da vida. Louvado seja o nome do Senhor, o caminho da salvação das nossas almas. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. A palavra de Deus é vida para a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Então sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada, somos dependentes dele o tempo todo. E temos que buscar a face dele o tempo todo. É orando, é lendo a palavra, é jejuando, consagrando. Estas são as armas para que nós venhamos aproximar de Deus e ter força para suportar dias maus e dias difíceis na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Sem Deus nós não somos nada. Somos dependentes dele o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. E a minha pregação para você, a mensagem que Deus tem colocado em meu coração para pregar para você, louvado seja o nome do Senhor, é arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. O que o mundo pode te oferecer é momentâneo e passageiro, e te leva à destruição, e te leva a um caminho de tormento eterno. O fim deste caminho é tormento eterno. É um fogo que não se apaga e o seu bicho não morre. Mas o que Deus tem para você são palavras de vida eterna. É um lugar onde não vai haver pranto. É um lugar onde não vai haver choro e nem sofrimento. O que Deus tem para você é muito maior e melhor do que o mundo pode oferecer. Porque o que o mundo pode te oferecer
é passageiro e momentâneo, e um dia vai se desfazer. Mas o que Deus tem para você é eterno e dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é a palavra que eu tenho para você. Buscai o reino de Deus enquanto pode se achar, porque já é chegado o reino de Deus. Que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo do Senhor fale mais e mais ao teu coração, em nome de Jesus.